E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de CRB e Cruzeiro que se enfrentam nesse domingo, dia 29 de agosto, a partir das 4 da tarde no estádio Rei Pelé em Maceió, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB está no G4, nesse momento em terceiro lugar na tabela com 36 pontos, mas em caso de vitória sobre o Cruzeiro tem até chance de assumir a liderança do campeonato, enquanto o Cruzeiro está em 14º lugar na tabela com 24 pontos e se recuperando depois de um péssimo início, e a gente pode dizer que as duas equipes estão num bom momento no campeonato porque o CRB não perde pela Série B desde a 11ª rodada. Já são 9 partidas de invencibilidade e o Cruzeiro não perde há 7 jogos, e desde a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo há 5 rodadas ainda não foi derrotado. Outro dado interessante é que o Cruzeiro não tomou gol nas últimas 2 partidas, e isso é bem relevante para um time que tinha a pior defesa do primeiro turno. Mas falando das prováveis escalações e começando com o CRB do técnico Alan Aal, o provável 11 inicial tem o goleiro Diogo Silva, a zaga com Gum e Caetano, lateral direito Reginaldo, lateral esquerdo Guilherme Romão. No meio campo os volantes Claudinei e Jean Patrick, o Diego Torres como meio atacante central, Pablo Diego pela direita, Já pela esquerda e Júnior Brandão de centroavante. A principal dúvida na escalação é quem vai ser o companheiro do Jean Patrick entre os volantes, pode ser o Claudinei ou pode ser o Martin que inclusive fez um dos gols na vitória do CRB por 4-3 sobre o Cruzeiro no primeiro turno no Mineirão. Mas acho que o Claudinei vai ser o titular, até porque é um jogador importante, que já tem uma história no clube, é um volante que inicia bem as jogadas. E o CRB tem alguns nomes bem experientes e conhecidos, né? O Diogo Silva, por exemplo, foi goleiro do Vasco por alguns anos e pelo CRB foi o herói na classificação da Copa do Brasil, né? Inclusive eliminando o Palmeiras após disputa por pênaltis. O Gum é um zagueiro extremamente experiente, 10 anos de Fluminense, um cara que tá no CRB desde a última temporada e é um líder da defesa. Esse lado esquerdo aqui com Caetano e Romão são 2 jogadores que passaram pela base do Corinthians, acabaram não tendo muita chance por lá, mas são jogadores jovens que dá pra gente encontrar algum potencial. O Reginaldo é um lateral que apoia muito bem o ataque. O Pablo Diego é um atacante de muita força, velocidade, que apareceu jogando pelo Fluminense. O Júnior Brandão é um jogador de muita força física, apareceu bem no Atlético Goianiense, foi parar no futebol da Bulgária. Rodou um pouco aí nos últimos anos e tem tentado se firmar como esse substituto do Yuri, né, o atacante que era o titular e foi embora. Mas o grande craque do CRB é realmente o Diego Torres, meio argentino, canhoto, chega bem no ataque. É o artilheiro do CRB nessa temporada com 11 gols marcados, tá, em 36 partidas, e ele deu ainda 5 assistências. A gente precisa ter muita atenção com esse jogador, obviamente não só com ele, né, mas é o principal nome do CRB e é um cara que sempre tem feito a diferença. Agora vamos falar do Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo, que deve ir a campo com o goleiro Fábio, a zaga com Ramon e Eduardo Brock, lateral direito Rômulo, lateral esquerdo Matheus Pereira. No meio campo os volantes Adriano e Flávio, o Giovani como um meia central, o Wellington e Bruno José pelas pontas e o Thiago no ataque. Importante pontuar que essa é a lista dos 23 jogadores que foram relacionados para o jogo, e a gente deve destacar algumas ausências pela questão física, né, como os laterais Cáceres, Norberto e Jean Lucas, e também os volantes Nonoca e Ariel Cabral, que já estão em fase final de recuperação, mas ainda não estão 100% prontos para jogar. O Marcelo Moreno também está fora, servindo a seleção boliviana, que vai disputar 3 partidas das eliminatórias. E separando mais ou menos por posição, esses aqui são os 23 jogadores que estarão disponíveis para esse confronto. São 3 goleiros, 4 opções para a zaga, né? Brock e Ramon seguem jogando, Léo Santos e Joseph são opções. O Matheus Pereira é o único lateral esquerdo de ofício, precisando de quebrar um galho aqui tem o Felipe Augusto. Na direita deve mesmo jogar o Rômulo improvisado, ele que é jogador de meio campo, né? E o Riquelme, jogador do Sub-20, está relacionado para a partida. Ironicamente, ele que também é volante de formação, tá? Mas ele já vinha jogando na lateral do Sub-20, está bem adaptado à função. Mas se precisar dele para jogar no meio campo, ele pode também. Aqui no meio, Adriano e Flávio devem ser os 2 volantes titulares. E o Cruzeiro vai ter aí 4 opções de meia atacantes, né? O Marco Antônio e o Giovani, que podem jogar um pouco mais recuados. O Claudinho e o Marcinho, que são jogadores mais ofensivos. O Marcinho está recuperado da Covid, por isso relacionado. O Wellington nem deve voltar a ser o titular na ponta direita, né? Depois aí de uma semana inteira para poder treinar e se recuperar. Com isso, o Dudu volta a ser banco. E lá na esquerda, Bruno José é o titular, Felipe Augusto uma alternativa. E além de Sobis e Thiago, que disputam a condição de titular no comando de ataque, tem também o Vitor Leque, que estava no time Sub-20, que está sendo relacionado pela primeira vez para o time profissional, a exemplo do próprio Riquelme. E só
só para reforçar essas possibilidades, o Luxemburgo poderia entrar jogando com o Claudinho em vez do Flávio, que dessa forma a gente teria um time um pouco mais ofensivo, né, com o Giovani fazendo o papel de um segundo volante e o Claudinho se aproximando dos atacantes. Mas essa é uma possibilidade um pouco remota, até considerando que deve ser um jogo muito complicado. O CRB é o vice-líder do campeonato, é um time que tá muito bem. E ter Flávio e Adriano no meio-campo provavelmente vai melhorar a qualidade aqui da nossa marcação. O Dudu volta para o banco, porque o Wellington nem parece que está pronto para jogar de início. E como a gente tem visto, né, é difícil para o Wellington nem ser titular toda quarta e domingo. Mas como a gente está tendo semanas livres para treinar, é mais fácil lidar com essa utilização dele. E o Dudu volta a ser opção de banco. E aqui no ataque, entre Thiago e Rafael Sobis, essa dúvida vai pairar até as 3 da tarde, quando for anunciada a escalação. Mas provavelmente o Thiago vai ser titular. Escolha que eu acho acertada para a gente ter um jogador para brigar no comando de ataque, já que o Sobis tem saído muito da referência. E como o Thiago fez gol contra o Náutico na última partida que ele jogou, vamos tentar aproveitar esse bom momento e essa confiança que certamente ele pegou. Para fechar, eu vou deixar o meu palpite para o jogo, que vai ser CRB 2, Cruzeiro 3. Os gols do CRB serão marcados por Júnior Brandão e Diego Torres, enquanto o Cruzeiro balançará as redes com Wellington Nem, Giovani Piccolomo e sim, hoje terá gol de Thiago. Lembrando que a bola rola a partir de 4 horas da tarde e esse jogo vai ter transmissão da Globo Minas, do Sport TV e do Premier FC. Assim que terminar o confronto, ali por volta das 6 horas da tarde, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer a live, comentando a partida, dando nota para os atletas. E tomara que a gente tenha motivo para comemorar depois do jogo o fim desse tabu contra times alagoanos, né? Porque o que a gente tem apanhado para CRB e CSA não é brincadeira. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, também de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, para deixar o seu palpite de placar e também como você escalaria o Cruzeiro se fosse aí o glorioso Pofechô Vanderlei Luxemburgo. Mais tarde a gente conversa então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!